Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria para levar até vocês o programa de estudos dentro do Luz na Penumbra, de obras póstumas. Um livro que foi o último livro a ser publicado, e não com Kardec encarnado, mas sim após a sua desencarnação, em que Amélie Gabrielle Boudet, ou simplesmente Gabi, a esposa de Kardec, a viúva então de Kardec, encontrou vários escritos do nosso Kardec e junto com Lei Marie, então, publicaram essa obra fantástica que é Obras Póstumas. Estamos então dando continuidade ao estudo no capítulo sobre as manifestações dos espíritos, no parágrafo 7, que é da obsessão e da possessão. Estamos lendo aqui o item 58, que é um item bem grande, lá na página 90 da edição da FEB. Vamos dar continuidade então a essa leitura. Cumpre também dizer que a miúde se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. A leitura mais lenta foi proposital, meus irmãos, porque olha só, algumas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo, ou seja, daquele que se diz obsidiado. A Companhia Amigos da Luz tem um vídeo, eles têm vários vídeos que são muito interessantes, que eu adoro, são vídeos de humor, e que eles tratam com humor, ensinando o espiritismo, né? E tem um vídeo que fala do obsessor. O obsessor, inclusive eu falava com o Sidney Grillo, que é um dos integrantes do Companhia Amigos da Luz, e ele dizia que o vídeo com maior visualização é exatamente o do obsessor. Olha que interessante. E aí o obsessor, ele diz o seguinte: olha, não fui eu que fiz isso não, foi você que fez. Não me bota essa culpa não, porque a culpa não é minha, é você. Ou seja, nós muitas vezes, né, nós criamos situações para nós complicadas. Essas situações, elas pela causa e efeito, a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela volta para nós. Tudo aquilo que nós fazemos volta para nós. Se for bom, volta para nós o bem. Se for mal, volta o mal para nós. Não tem jeito. Dura lex sed lex, né? A lei é dura, mas é lei. Então, todas as ações que nós temos, pensamentos, palavras e atitudes, eles voltam para nós, não tem jeito. E aí o obsessor dizia lá no diálogo, né, com o seu suposto obsidiado: olha, não fiz nada não, você que fez. Isso aí você que está colhendo porque você fez. Você anda descalço. É uma velha alegoria que nós usamos para atribuir para entender essa questão. Estamos numa sala bem grande, né? Então temos que ir de um lado para o outro dessa sala. E no meio, caco de vidro para tudo quanto é lado. Muito caco de vidro. Aí eu estou descalço. Aí Deus fala assim: ô João, bota um calçado adequado para você atravessar de um lado para o outro, porque você descalço corre um sério risco de se cortar nesses cacos de vidro. Aí eu digo: não, tá tudo certo, eu sou esperto, não é assim que a gente fala? Eu sou esperto, eu sei como me virar, eu sei o caminho correto e tal.
Aí Deus fala assim de novo: João, tem certeza? Olha só, tem um calçado aí, eu estou colocando um calçado aí do teu lado para você botar, para caminhar. Você vai caminhar com cuidado, mas se você pisar num caco de vidro, não vai cortar o pé. E aí eu digo: que isso, tá pensando que eu sou um bebezinho? Não, deixa comigo. Aí eu vou, começo a andar e tal, lá no meio, piso num caco de vidro, corto o pé. O que eu faço? Deus, por que você permitiu isso? Por que isso comigo, logo comigo? Aí é claro que a gente não ouve diretamente a palavra de Deus, mas se ouvisse seria assim: meu filho, eu falei tanto para você, calça o sapato, mas você, pela sua vaidade, pela sua prepotência, quis atravessar sem sapato. Está aí o resultado. Então é a nossa incúria, é o nosso desleixo que nos faz exatamente nos machucar e não exatamente o obsessor. Então continua Kardec aqui. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. E tem que ser. Não existe obsessão se nós não abrirmos a brecha. Existem cinco tipos de obsessão quanto à causa, quanto ao causador, melhor dizendo. A obsessão do desencarnado para o encarnado, que é o mais fácil de entender. O desencarnado está me obsidiando. Existe a obsessão do desencarnado para outro desencarnado, a obsessão do encarnado para o encarnado, a obsessão do encarnado para o desencarnado e aquela que dá origem a todas, a auto-obsessão. Ou seja, eu me auto-obsedio, eu vou ser o meu próprio obsessor e aí vou abrir brecha para todas as outras possibilidades. Continua Kardec. Acrescentamos, por fim, que algumas obsessões tenazes, sobretudo em pessoas de mérito, fazem às vezes parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor como um pai pela de um filho vicioso. Para maiores particularidades, veja-se o Livro dos Médiuns. E aqui Kardec está nos colocando algo também muito importante, né? Que nós, às vezes, não estamos sendo obsidiados porque aquele obsessor ele é um nosso inimigo feroz, contumaz. Não, que de repente é um filho de outra encarnação que nós não conseguimos, pela nossa incapacidade, orientá-lo para o caminho do bem totalmente, e ele acabou se desvirtuando. E o que ocorre? Pelo seu desvirtuamento, ele acabou caindo. E ele pode achar que nós somos culpados por essa queda, e aí eles vêm e nos obsidiam. Então, qual é a nossa tarefa? Trabalhar para que eles compreendam que a culpa não é nossa, a culpa é deles. E que, mais ainda, não só de admitir a culpa, porque isso é o primeiro passo para que o culpado possa se arrepender, mas exatamente a questão do arrependimento e da reconstrução desse caminho. É importantíssimo, né? Então nós vemos essa questão muito clara no dia a dia. Isso ocorre muito. Se nós formos observar os filhos encarnados, eles muitas vezes nos cobram coisas que não são culpa nossa, são culpa deles. Né? O filho, quando fica em recuperação, e a minha filha ficou em recuperação, ela dá mil desculpas, né? Não, eu fiquei em recuperação porque eu tive um ano complicado e tal, por isso, por aquilo, porque você também não me ensinou a matéria corretamente e tal, e porque isso e porque aquilo. Então, acaba... o ser humano ele tem essa tendência de tirar, né, de tentar se livrar do peso da culpa, para botar a culpa no outro. E isso nós sabemos muito bem que não é legal. Acaba fazendo com que nós
fiquemos ali sempre na dependência de alguém para que isso se torne mais leve. Mas o Kardec coloca aqui no final, para maiores particularidades, veja-se o Livro dos Médiuns. Nós temos em vários programas alertado que esse capítulo das manifestações dos espíritos, do livro Obras Póstumas, Kardec vai traçar aqui, na questão da mediunidade, alguns pontos para clarear aqueles que não conhecem nada. Mas para um estudo mais aprofundado, para um estudo de médiuns ostensivos, é preciso fazer o estudo do Livro dos Médiuns. E dentro do Luz na Penumbra, o nosso irmão Eduardo Araújo apresenta todas as terças-feiras às 21 horas, ou seja, ontem às 21 horas, e vai estar sempre no YouTube no dia seguinte, vai estar sempre no site da Rádio Rio de Janeiro, esse programa para vocês poderem acompanhar. Então, o Livro dos Médiuns é a referência para o estudo da mediunidade. Todas as terças-feiras, às 21 horas, com o nosso irmão Eduardo Araújo. E continuando aqui, o Kardec diz: em geral, a prece é o poderoso auxiliar da libertação dos obsidiados. Nunca, porém, a prece só de palavras, como já dissemos antes, Kardec volta a frisar, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Faz-se mister, faz-se necessária uma prece ardente, que seja ao mesmo tempo uma como magnetização mental, pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica, olha só, salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica. O que uma pessoa só não pode fazer, podem-no quase sempre muitas pessoas unidas pela intenção numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Hoje estudamos manifestações dos espíritos, da obsessão e da possessão. No item 58 estamos terminando, aliás, acabamos de terminar a leitura desse item 58, em que Kardec fala no final aqui sobre a prece. Essa prece que, mais uma vez, é muito importante que nós tenhamos isso bem claro em nossas mentes. Não é uma prece falada com os lábios, é uma prece vinda do sentimento, do mais íntimo de nós mesmos. É algo que nós vamos fazer com pensamento voltado para aquelas palavras que estão sendo ditas. O que eu estou dizendo aqui? O que a prece me fala? Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, vamos pensar. Pai. Olha, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz um estudo do Pai Nosso muito interessante. É interessante cada um de nós lermos e meditarmos sobre isso. Kardec fez isso para mostrar para nós que todas aquelas preces que são indicadas lá no final, na coletânea de preces espíritas, né, são indicadas apenas como um modelo. Não é para a gente pegar aquilo ali e ler simplesmente sem compromisso com o nosso sentimento. Temos que colocar o sentimento em cada uma daquelas palavras. Então, as preces do final do Evangelho segundo o Espírito são preces como modelos para que nós possamos saber exatamente como e o que vamos falar. Mas temos, mais uma vez, que usar sentimento. Vamos então à leitura do item 59. A experiência comprova a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão. E provado está, quase sempre aumenta o mal em vez de atenuá-lo. Kardec fala do chamado exorcismo. A razão se encontra em que a influência está toda no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos, e não num ato exterior,
na virtude das palavras e dos gestos. O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas de que zombam os maus espíritos, que, entretanto, cedem à autoridade moral que se lhes impõe. Eles veem que os que querem dominar por meios impotentes, que pensam intimidá-los por um vão aparato, e então se empenham em mostrar-se os mais fortes e, para isso, redobram os esforços. São quais cavalos espantadiços, que dão em terra com o cavaleiro inábil e que obedecem quando topam com um que os governa. Ora, aqui quem realmente manda é o homem de coração mais puro, porque é a ele que os bons espíritos de preferência atendem. Mais uma vez, Kardec colocando a questão da ascendência moral. Quando nós entendermos definitivamente que nós só vamos nos melhorar e nos livrarmos de todos os males através do trabalho íntimo, muita gente fala, eu vou fazer um seguro de carro, de casa, de vida, etc. e tal, né? Nos dias de hoje é importante? Mas só vai acontecer aquilo que tiver que acontecer. Se eu for uma pessoa moralizada, espiritualizada, no sentido da moral mesmo, por que eu vou precisar passar por algo que eu não estou devendo? A menos que seja uma provação. Se eu não tiver expiação para passar, se for provação, tudo ok. Mas nós ficamos o tempo todo querendo que Deus nos livre do mal. Mas, no final, eu falei do Pão Nosso, ou do Pai Nosso. Jesus, no final, fala, e livrai-nos de todo mal. Amém, assim seja. A gente quer que Deus nos livre do mal. Que mal? O mal externo. Mas o mal verdadeiro é o mal interno. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição. As demais coisas vos serão dadas por acréscimo. E onde está esse reino de Deus? Jesus também fala. O reino de Deus está dentro de vós. Se eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus que está dentro de mim e a perfeição desse reino de Deus, ou seja, aperfeiçoar o meu íntimo, é isso que eu preciso fazer. A minha moralização. Porém, isso dá trabalho. Olhar para o outro, acusar o outro e culpar o outro por tudo aquilo que está me acontecendo é muito fácil. Aí eu estou me livrando mais uma vez do problema. Mas quando eu olho para mim, eu começo a identificar em mim os pequenos defeitos ou grandes defeitos, eu tenho que corrigir esses defeitos. Então, para corrigir esses defeitos, eu preciso de muito trabalho, né? Não é algo fácil. No item 60, Kardec diz o seguinte: o que pode um espírito fazer com um indivíduo, podem-no muitos espíritos com muitos indivíduos simultaneamente e dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem. E para isso não empregava fórmulas, nem gestos ou sinais. O Espiritismo se funda na observação dos fatos, lá no item 61, que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Estando na ordem dos da natureza, esses fatos se produziram em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados de todas as religiões, pois que serviriam de base à maioria das crenças. Por não os terem os homens compreendido, é que a Bíblia e os Evangelhos apresentam tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos diferentes. O Espiritismo traz a chave que lhes facilitará a inteligência.
Então nós temos aí Kardec fechando no item 61 o capítulo das manifestações dos espíritos. E nós vemos que Kardec coloca aqui uma questão histórica. Ao tempo de Jesus, a Judéia era invadida por legiões de maus espíritos. E ele chama aqui de demônios. Nós temos que perceber que essa palavra demônio foi sempre usada na Bíblia pela sua má parte, pela sua má interpretação. Mas demônio é um espírito desencarnado. Como dizia Sócrates, que tinha um daimon particular, daí a palavra demônio, daimon particular, que o orientava sempre para o bem. Ou seja, o seu guia, o seu tutor, estava sempre o orientando para o bem. E era um daimon, era um demônio. Esse era um demônio bom, não era um demônio mau. Então nós precisamos entender também que as palavras tiveram utilizações diferentes. Utilizações sempre para um lado, e ela pode ser mais ampla, como o caso da palavra demônio. E Kardec nos fala da superioridade moral de Jesus, que, por exemplo, naqueles gadarenos, né, que Jesus chega junto aos gadarenos que estão obsidiados, e principalmente no cemitério ele encontra um homem que está muito obsidiado. E aí Jesus, falando com o espírito, ele se dirige aos espíritos que estão obsidiando aquele homem, ele disse assim: qual é o seu nome? E o espírito diz: chame-nos Legião, porque somos muitos. Porque eles antes, inclusive, disseram assim: o que queres tu conosco, ó Jesus de Nazaré? Vieste nos atormentar antes do tempo? Jesus então pergunta: qual é o seu nome? E eles dizem: chame-nos Legião, porque somos muitos. Então eles ficam acuados e dizem assim: já que viestes, eles não estão confortáveis, eles estão sendo empurrados por uma força moral muito grande, que é a força moral de Jesus, um espírito puro. Então eles ficam muito constrangidos, ficam péssimos ali naquela situação. E aí eles dizem assim: olha, manda-nos ir para aquela manada de porcos. Jesus então fala para eles entrarem, para eles irem para a manada de porcos. Eles vão. É claro que não entram nos corpos dos animais, mas aquela turba, os animais são sensitivos, não são médiums na palavra, na real tradução da palavra médium, como Kardec quis atribuir, que médium é o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material, e para isso tem que haver uma comunicação. E os animais não se comunicam, eles sentem, eles percebem, mas não podemos dizer que é mediunidade, porque a palavra médium é atribuída apenas a seres humanos. Então, os animais que são sensíveis perceberam um grande volume de seres vindo ao encontro deles, e eles então se precipitaram pelo abismo e caíram lá no rio, lá embaixo, e morreram todos os porcos. Mas o que queremos chamar a atenção é exatamente a grandeza moral do Cristo, que simplesmente não teve que fazer nada. Eles mesmos falaram: olha, eu estou indo embora, hein? Estou indo embora porque não aguento a tua superioridade moral. Você é demais para nós. E aí foi o que aconteceu. Eles simplesmente saíram, foram embora porque não tinham condições de permanecer ali junto ao Cristo. É assim que nós devemos fazer. O Cristo, Jesus, é o nosso guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, questão 625. Então nós precisamos buscar sermos iguais a Jesus. Ah, mas eu estou muito longe. Tudo bem, mas nós precisamos dar um passo de cada vez, buscando sempre a meta que é Jesus, que é como Jesus é hoje. Bem, meus irmãos, estamos terminando então o capítulo que fala das manifestações dos espíritos. Na semana que vem já começaremos um novo capítulo do livro Obras Póstumas, dos homens duplos e das aparições de pessoas vivas. Até lá, meus irmãos. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e refletirmos juntos sobre essas mensagens e até mesmo sobre as orientações, os textos de Kardec comentando Jesus. Hoje nós vamos desenvolver o estudo do item 10, o Homem no Mundo, no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse tema, essa mensagem, veio através de um espírito protetor, chegou em Bordeaux em 1863. É uma reflexão maravilhosa. Nós conversamos até aqui, eu e Antônio, antes de iniciar o programa, nós conversávamos sobre a profundidade dessa mensagem, a ausência de pontos, de questões místicas que muitas vezes as pessoas acham que são fundamentais para que você evolua. Não devo ficar, não devo viver junto com as pessoas que agem de forma errada. Não existe isso, pelo contrário, a proposta é outra, é que nós sejamos moralizados e não moralistas. Não é mesmo, Antônio? É verdade, Marta. Essa mensagem, quando a pessoa ler pela primeira vez e ela entender bem o que a mensagem traz, geralmente a pessoa muda o seu ponto de vista a respeito da posição em que ela se encontra no mundo. A tendência nossa como estudiosos de qualquer religião que seja, de ao entrar em contato com as informações que a religião traz e concordarmos com elas, é nos acharmos já pessoas que já não convivem com as coisas deste mundo, já estamos num patamar mais elevado. E aí nos impomos certas obrigações que nós não estamos preparados para cumprir ainda. Então, a mensagem aqui do Espírito Protetor vai nos mostrar que as coisas têm que ser feitas cada uma a seu tempo. Dá o tempo ao tempo. Nós vamos melhorando, mas enquanto não chegarmos ao ponto de pureza, nós estamos no mundo, dependemos do mundo para essa evolução. Então temos que conviver com as coisas do mundo sem dar a elas a prioridade sobre as coisas que não são do mundo. Sim. E já fala isso no outro capítulo que estudou, não se deve escolher, vai ter que escolher entre Deus e Mamon, não se pode agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, você tem que escolher. Então você vai viver entre as coisas do mundo, que são as coisas de Mamon, e as coisas de Deus, as coisas da espiritualidade. Então ele nos diz isso, falando aqui que tem um capítulo da perfeição, de como se atingir a perfeição relativa, mostra isso é uma construção. Não dá como nos impormos uma pureza imediata. Temos que conviver com o mundo sem nos deixar ficar subjugados às coisas do mundo. Essa que é a grande sabedoria. Então ele nos diz assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos puros. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis que neles se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar
em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e dê frutos de caridade e de justiça. Então ele está nos propondo realmente aquilo, que nós devemos ser bons religiosos, no nosso caso específico, bons cristãos. Então, ele diz que um sentimento de piedade sempre deve animar o nosso coração quando estivermos sob as vistas do Senhor e estivermos pedindo a assistência dos bons espíritos. Quer dizer, quando estivermos orando, quando estivermos praticando aquela caridade que nós sabemos que estamos ajudando a um irmão. Então, nessa hora, nós não devemos deixar que nenhum pensamento mundano ou fútil invada o nosso coração. Devemos elevar o nosso espírito até aqueles por quem nós estamos chamando, a fim de que esses encontrem em nós necessário terreno fértil para plantar as sementes que vão gerar frutos de caridade e justiça. Que beleza! Nós aqui estivemos nessa situação, estamos com tudo pronto, caminho feito. Estamos só para correr para o abraço agora, porque estamos nessa situação. Tudo bem, é isso que a gente imagina. É verdade o que ele falou, mas aquilo que eu disse, a gente tem que viver no mundo. Então, como é que eu vou? Essa situação é uma situação que a gente não consegue ficar 24 horas dentro dela. Podemos, eventualmente, momentos, vamos ficar, mas não conseguimos ficar as 24 horas dentro dessa situação. Então, ele não diz, não acrediteis todavia, ou seja, não é porque você faz isso, não deve acreditar que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos vos obrigando a viverdes uma vida mística. Ou seja, está dizendo, peraí, não é porque vocês estão sendo exortados a incessantemente ir a uma prece, a uma evocação mental, que eles, espíritos, ou seja, ele está se referindo a eles, né? Eles vão nos obrigar a vivermos uma vida mística, não é bem assim. Né? Que nos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ou seja, não é porque nós desejamos ter esse relacionamento com esses bons espíritos, oramos por eles, ficamos inspirados para praticar caridade quando estamos nesses momentos de pureza, de oração, né? De caridade. Não quer dizer que esses espíritos, mesmo nos ajudando e nos exortando para fazer isso, nos aconselhando a fazer isso, eles não estão esperando que nós vamos viver uma vida mística, uma vida de santos, entre aspas, que nos obriga a ficar fora das leis da sociedade em que vivemos e que estamos condenados a viver. Ou seja, nós estamos condenados ainda a viver nesta sociedade deste planeta. É uma condenação. Entendeu? Isso aqui não vemos aqui para o bem bom, vemos aqui condenados a passar um período vivendo aqui para tomarmos jeito, tomarmos vergonha. Agora, tudo bem que a gente já tem consciência de que deve procurar a ajuda dos espíritos superiores, devemos nos conectar com eles, viver em bom relacionamento com eles, praticar a caridade, mas sabemos que eles não vão obrigar que nós queiramos bancar os santos, porque temos que viver nessa sociedade que estamos condenados. Entende? Temos que viver aqui. Então, diz ele aqui, não vivei, não, diz assim, não, vírgula, vivei como os homens da vossa época, ou seja, não queiram bancar os santos, não são santos ainda. Tem que viver como são os homens da nossa época. Então, ele diz, isso é interessante porque cada época a coisa muda. Ele escreveu isso no século XIX, nós estamos no século XXI. Então, ele não disse, vivei como os homens de hoje. Ele não disse isso. Porque o homem de hoje, para ele, no século XIX, eram uns. Os homens de hoje são outros. As coisas mudaram, a sociedade mudou, nós mudamos. Essa sociedade a qual estamos condenados melhorou. Então nós também melhoramos. Então nós temos que ir nos adaptando às coisas boas que a sociedade promove. Então ele diz, vivei como os homens de vossa época. Como devem viver os homens? Sacrificai as necessidades. Isso. Mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Ou seja, nós temos que aceitar as necessidades que nós temos para atender
essas necessidades da sociedade, dos homens com quem convivemos. Então, se nós estamos metidos nesse mundo complicado, temos que atender certas regras do mundo, certas coisas que acontecem no mundo, certas necessidades do mundo. Nós temos que atender essas coisas. E não só as necessidades, gente. Ele diz mais, as frivolidades, ou seja, as bobagens, os passatempos, as fricotices, fazem parte do nosso ponto evolutivo. Mas, diz ele, devemos sacrificar tudo isso, sacrificar a essas coisas, mas com um sentimento de pureza, ou seja, nós podemos ainda ficar aqui no mundo, gozar das coisas do mundo, curtir as coisas do mundo, as coisas materiais, as frescurites nossas, as manias, tudo bem, mas da melhor maneira possível nós temos que tentar sacrificar isso com um sentimento de pureza, sempre que possível, correr para a prece, praticar a caridade, para ir contrabalançando. E não se ceder, né, exatamente, Antônio? e contrabalançando. Poxa vida, eu estou aqui, realmente eu tenho que fazer ir para um pagode, curtir lá uma festa lá, entendeu? Vai rolar algumas coisas estranhas, eu não vou participar, mas estou vendo, está acontecendo. Faz parte, gente. Mas eu tenho que ir para lá pensando, puxa vida, isso não é legal, eu vou orar, me preparar para isso, porque faz parte do mundo. Ou se você é chamado com um amigo para tomar uma bebida, uma cerveja, para comemorar não sei o quê, você vai tomar sua cerveja, você não vai abusar da cerveja, porque se você abusar, você está, vamos dizer assim, servindo as coisas do mundo. Não está se servindo delas. Você tomar uma cerveja para se animar, faz parte da vida. Agora, você, o que ele diz sacrificar essas coisas? É você com sentimento de pureza. Não ir para lá a fim de arrumar briga, confusão, beber para ficar pacrando a mulher dos outros. Isso que você não pode fazer. Agora, se você vai lá para alegria, porque o próprio Cristo transformou água em vinho, porque ele sabe que nós precisamos de momentos de alegria. O Espírito que nos orienta lá no trabalho que eu dirijo, diz que nós precisamos dessa alegria, precisamos estar em festa, em comunhão, para que nós possamos viver esses momentos bons, porque esses momentos bons trazem uma energia boa para todos. Agora, não podemos, desculpa a expressão, avacalhar o momento bom com os exageros. É esse que é difícil para nós. Não é ser radicais, não posso fazer isso. Não, pode fazer, mas vai sacrificando tudo isso com os sentimentos de pureza. Ou seja, todas essas coisas têm que ser santificadas. É isso que ele diz. Essas coisas mundanas têm que ser santificadas. Sois chamados a entrar em contato com os espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede alegres, sede felizes, mas seja a vossa alegria a que provém da consciência reta, seja a vossa felicidade a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse de sua herança. Ou seja, nós temos que ser alegres, temos que ser felizes. Agora, a nossa alegria tem que provir de uma consciência limpa. A nossa felicidade tem que ser a felicidade de quem é um herdeiro das coisas do céu. Estamos aqui só contando os dias para irmos ao encontro do Senhor. Então nós estamos aguardando o dia que vamos ser chamados ao encontro do Senhor. Enquanto isso, estamos no mundo. Então vamos nos preparando, curtindo o mundo, daquilo que pode ser curtido, daquilo que não ofende aos princípios aos quais nós estamos, até as coisas do dever, como nós estamos aqui na semana passada, dos dever que nos impõe a consciência, não vamos agredir isso, mas vamos curtir o mundo. É isso que ele está propondo aqui. A virtude não consiste em assumirdes aspecto lúgubre ou severo, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Então, a virtude não está em você fazer aquela cara de severo, aquela cara de triste, aquela cara amargurada. Não. E com isso repelirmos os prazeres que a nossa condição humana permite. Ou seja, eu vou repelir os prazeres que a vida humana me dá, me permite, fazendo cara feia. Então não estou fazendo por amor. Se eu tenho algum prazer do mundo em que eu resolvo por minha livre e espontânea vontade não curtir este prazer, é um direito meu. A pessoa, por exemplo, eu estava falando de bebida, então a pessoa não gosta de beber, é um prazer do mundo. Ela não gosta, tudo bem, ué. É um direito dela. Ela acha que não é bom, que não faz bem para ela está em outro patamar, beleza. Agora não pode ficar de cara feia, cara amarrada, porque não bebe. Ué, já tem que ficar alegre como o outro que bebe também. Os dois têm que ficar alegres.
Não é fazer aquela cara soturna, aquela cara lúgubre para mostrar que é uma pessoa de outro nível, uma pessoa que não liga mais para as coisas do mundo. Que isso? Você não pode dizer que não liga para as coisas do mundo. Tem que curtir as coisas do mundo. Agora, se você não curte as coisas do mundo, então tantas coisas, há muitas que você não vai curtir. Você não vai curtir todas. Algumas sim, outras não. Então, deixa a pessoa que gosta curtir. Você não gosta, você fica na mesma. Todos têm que estar alegres, com cara feliz. Porque essas caras tristes não conduzem a nada. Basta que reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais, num arroubo da alma, ou a sua proteção para que alcanceis o êxito, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma, sem que a lembrança de Deus vos venha purificar e santificar vossas ações. Ou seja, todas as vezes que eu estiver envolvido nas coisas do mundo, sejam as coisas prazerosas, sejam as coisas que não são prazerosas, sejam as coisas do trabalho pesado, seja a caridade, seja qualquer obra que eu for fazer, que eu esteja envolvido, eu tenho que pedir a proteção do Criador. Ele que criou tudo que está aqui, a mim e todas as coisas. Então eu tenho que estar submisso à vontade dele, pedir ajuda para que eu consiga ter êxito naquilo que estou fazendo, que ele me ajude a ter êxito e pedir a bênção dele quando eu concluir. Olha, eu consegui concluir, peço a sua bênção para a conclusão da obra, seja que obra for, a obra mais simples, seja no seu trabalho, seja na realização de um prazer, seja na caridade de ajuda a alguém, seja no que for, todas são coisas meritórias nos olhos do Pai. Nós estamos aqui para trabalhar, viver, nos alimentar, nos reproduzir, nos amar um ao outro, ajudar um ao outro. Nós estamos, e tudo faz parte das coisas de Deus. Deus não quer que nós nos odiemos, que nós fiquemos com preguiça e não trabalhemos, que nós sejamos hipócritas e finjamos que estamos sendo puros e não somos puros. Tem que aceitar que ainda não é puro, que ainda pensa bobagem, que ainda... Tudo bem, ele não é uma coisa correta, mas faz parte ainda da nossa vivência. Nós temos que... Assim a gente vai melhorar. Sim. Tendo consciência daquilo que está fazendo que ainda não é bom, você vai mudar. Agora, quando você quer se impor uma coisa, se castrar de algum prazer, você vai ser hipócrita, porque você por dentro não está consonante com aquilo que você está querendo mostrar. E isso não agrada ao Senhor. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o maior ao menor, aos superiores e aos inferiores, como estudamos no programa passado. Somente no contato com os seus semelhantes, nas lutas mais penosas, é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta. Ou seja, nós estamos nessa sociedade condenados a ela, vivendo com pessoas de todos os tipos, todos os jeitos, de todos os graus evolutivos, e temos que ajudar aqueles que estão inferiores a nós evolutivamente, ou em qualquer outro parâmetro, e temos que pedir ajuda a quem está melhor que nós. Essa que é a vivência. Temos que conviver com todos, perdoar aqueles que nos agridem, que não entendem como são as coisas, e pedir perdão àqueles que nós eventualmente agredamos, porque nós também não sabemos tudo. Essa convivência é que vai fazer com que nós melhoremos. Ele diz, nós não podemos nos isolar, privando voluntariamente do meio mais poderoso de nos aperfeiçoarmos, que é essa convivência com os díspares, com as pessoas diferentes. Essa convivência é que vai trazer a nossa evolução. Não podemos abrir mão disso. Não tendo de pensar senão em si, ou seja, se eu ficar só pensando em mim, não tenho convivência com ninguém, eu tenho a vida de um egoísta. Eu sou um egoísta e não evoluo. Porque, como volto a repetir, falo sempre aqui, Tom Jobim naquela música Wave, é impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos do outro. O outro é que nos traz a felicidade.
Então precisamos, e nós trazemos a felicidade para ele. Então temos que trabalhar, não importa como ele seja, não importa. Temos que conviver com eles dentro do mundo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em constante comunhão conosco, ou seja, com os espíritos elevados, para viverdes sob a vista do Senhor, não seja preciso que vos mortifiqueis com o silício e vos cobrais de cinza. Ou seja, para viver em comunhão com esses espíritos bons e com o Senhor, não precisamos praticar o silício e nem nos cobrir de cinzas. Não precisamos fazer sacrifício terrível nenhum, nos chicotearmos, andar sobre brasa, não precisa nada disso. Não, ainda uma vez vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender, ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então, gente, Ele está dizendo aqui claramente, sede felizes. Nós estamos aqui no mundo para sermos felizes. Nós só não somos felizes porque nós não entendemos isso. E estou falando para quem já quer praticar uma religião. Não estamos falando das pessoas que não estão pensando nisso. Eles têm outra cabeça, não vamos discutir. Nós que temos uma religião, seja qual for, não podemos abrir mão de sermos felizes com as coisas do mundo. Não vamos buscar uma santidade ainda muito difícil para o nosso bico, como se costuma dizer. Mas ele diz que na nossa felicidade, aí é que é o limite que nós temos que buscar. Para sermos felizes, não podemos atropelar os outros. Ou seja, nossa felicidade nunca pode entrar um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer que se vele o semblante dos que vos amam e dirigem. Ou seja, eu não posso ter um pensamento ou ofender esses espíritos que nos amam, que velam por nós. É isso que diz. Eu tenho que ser feliz, mas não posso exagerar, ultrapassar limite. É como a gente fala para os filhos, olha, você pode brincar, mas não pode ser mal comportado, tem limite. Não pode jogar bola na vidraça do vizinho, não pode puxar a trança da menininha. Você tem que ter, vai brincar, pode chegar em casa sujo, mamãe e papai vão lá banho, limpar, mas você não pode ser mal criado. Porque você correu atrás do cachorro do vizinho, o vizinho reclamou, você foi mal criado. Não, há limites na sua felicidade. Então ele está dizendo para nós, como criança, ó, vocês sejam felizes, mas há limites. Não podem fazer nada que agrida a outra pessoa, ou que ofenda, ou que vele o semblante desses que nos amam. São eles que nos amam. Não podemos contrariá-los, deixá-los tristes. Deus é amor. Ele abençoa aqueles que amam santamente. Então é isso aí, gente. Vamos tornar santas essas coisas do mundo. E não tornar as coisas santas coisas do mundo, como nós fazemos. Né? Pegar as coisas do mundo e torná-las santas. E não pegar as coisas santas e torná-las do mundo. É isso que ele pede para nós. Não abramos mão da nossa felicidade. Essa é que é a mensagem importante. É verdade, Antônio. É muito importante. Essa mensagem é algo que nós devemos refletir diariamente. É importantíssimo, porque ela vai trazer justamente a medida correta para que você, sem os exageros do misticismo, né, e sem os exageros de você cair na vida sem limites, né, como você falou, em todos os níveis, né, então sem você resvalar na radicalidade. Você vai ter a medida correta do que é um homem no mundo. Um homem, logicamente, de bem. É o homem de bem. Esse é o homem de bem. Puxa, mas interessante, ele diz que o homem de bem pode passear, pode ir na festa, pode ir no churrasco. Sim. Pode não, Marta. Deve, porque ele diz que nós devemos ser alegres. E nosso sede estágio... felizes, é uma exortação. Exatamente, sede felizes, e o nosso estágio ainda é esse. Fazer esse tipo de coisa. E ele diz que podemos fazer isso. Até mesmo algumas frivolidades. Eles entendem perfeitamente. Então, companheiros, vamos ficando por aqui por hoje, desejando a todos muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.